Olá, vamos para mais uma leitura comentada aqui do Tarô na Torá. Este vídeo é uma sequência dos meus estudos sobre como eu vejo o Tarô na Torá, na Bíblia. E na parte 1 deste vídeo eu fiz uma comparação da carta de número 5, o Hierofante, com Moisés, lá da Bíblia. Volta aqui no meu perfil e assista lá para você entender melhor. E esse vídeo aqui é a parte 2, que eu vou falar um pouquinho da numeração dessa carta e como ela revela mais ainda as nuances de Moisés na Torá. O Papa carrega uma tensão estrutural entre a forma e o impulso, e isso nasce exatamente do número 5. Na tradição pitagórica e medieval, o número 5 ele não é um número estável, ele é um número do homem em movimento, do corpo, da experiência, do deslocamento. O número 4 representa ordem, estrutura e estabilidade, que representa a carta do imperador. No número 5, a gente tem a quebra dessa estabilidade do número 4. O número 5, ele nos empurra para questionamento, fricção. Já no número 6, a gente vai ter o restabelecimento da harmonia posterior. O número 5, ele desestabiliza o que foi fixado no número 4. Aqui está o ponto-chave. O Papa é uma figura de tradição, mas ocupa um número de ruptura. Isso cria um confronto simbólico interno. A função do Papa é preservar, transmitir, regular. A força do número 5 é tensionar, provocar mudança, testar limites. Ou seja, o Papa não é tradição morta, ele é tradição em movimento, por causa do significado da carta e do número que ele carrega, que é o número 5. Na Torá, a gente vê essa mesma situação acontecendo com Moisés. Vamos aprofundar um pouquinho mais nesse olhar. O Hierofante no Tarô, quando comparado a Moisés, ganha uma dimensão muito forte. Moisés foi criado na segurança da casa dos faraós, envolto em tradição, status e religião, tudo muito hierofante. Mas, no fundo, a ancestralidade dele falava mais alto. Ele não se reconhecia como parte daquele povo, nem tampouco era plenamente aceito entre os seus. Assim como o hierofante guarda a chave da tradição e da fé, Moisés foi depositário de uma lei maior, mas sempre em tensão com o sistema em que ele estava inserido. Moisés é um arquétipo vivo do hierofante, mas com o tempero do número 5. A tensão entre a tradição e a ruptura, ele é ao mesmo tempo o mediador da lei, as tábuas, o contato com o sagrado e o rebelde que rompe com a segurança do Egito para guiar o povo no deserto. Percebe a semelhança com a fricção ali que existe entre a tradição da imagem do Papa e o número 5, né, que empurra a pessoa para um movimento de sair ali da estabilidade do 4? Moisés carrega esse dilema de estar entre mundos, e isso é muito característico da carta do Hierofante e o número 5. No Egito, criado como príncipe, mas não se sentia verdadeiramente egípcio. Era estrangeiro dentro da própria casa. Alguém que carregava um segredo de origem. Tinha todo o conforto, mas não tinha a identidade. No meio do seu povo, quando finalmente se junta aos hebreus, também não é plenamente aceito. Surgem motins, desconfianças, gente que não reconhece a sua liderança. Ele se sente merecedor da missão diante de Deus, mas muitas vezes não diante dos homens. Esse não pertencimento é o vazio que move o arcano 5, a sensação de estar deslocado para então ser forçado a buscar uma conexão mais alta, que transcende o grupo e as tradições humanas. Moisés só encontra o seu verdadeiro lugar na aliança com o sagrado. Assim, o hierofante e Moisés se encontram no mesmo ponto arquetípico, o lugar incômodo daquele que sustenta a lei sem jamais se confundir totalmente com ela. O verdadeiro guardião da tradição não é aquele que repete mecanicamente, mas aquele que aceita carregá-la em movimento, atravessando o deserto com ela às costas. O Papa do Tarô, como Moisés na Bíblia, não é o fim da revelação,
mas o seu canal. Não é a estabilidade absoluta, mas a travessia necessária entre a ordem que foi e a ordem que precisa nascer. Ambos ocupam o território do número 5, entre o céu e a terra, entre Deus e os homens, entre a lei eterna e a fragilidade humana. É nesse espaço de tensão e não no conforto da certeza que a tradição permanece viva. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender com esses textinhos que eu compilei aqui, essa semelhança entre a figura de Moisés e a própria carta do Hierofante, que carrega justamente essa tensão entre a tradição da figura do Papa e essa necessidade de movimento, de avanço e uma certa o quê de rebeldia na numeração da carta. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no coraçãozinho, comenta aqui para mim saber a sua opinião e até o próximo vídeo.